Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Vou à 17ª edição do Saucony Ride. O Saucony Ride, ele nasceu para ser um tênis intermediário. Quando eu comecei a correr lá em 2009, a Saucony tinha dois calçados de rodagem, que eram o Triumph e o Hurricane. O Hurricane com controle de estabilidade e o Triumph calçado neutro, que atendia também corredores supinadores. Os calçados intermediários, que seriam os calçados feitos com peso menor para outros tipos de treinamento, não para as rodagens longas, sempre foram o Saucony Ride e o Saucony Guide. O Ride para quem tem pisada neutra e o Guide com controle de estabilidade para corredores pronadores. Era assim que se fazia a grade dos calçados da Saucony. Mas tudo mudou de lá para cá, certo? Muito bem, hoje eu vou te contar como está a 17ª edição do Saucony Ride e vou te explicar que ele talvez não mais se encaixe nessa prateleira de tênis intermediário. Hoje ele é mais ou menos um tênis de rodagem. E ele acaba brigando com o seu próprio irmão mais velho, o Triumph. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia. Este aqui é o programa Fôlego e aqui, ó, nesse link, você se inscreve no canal e também ativa as notificações. Mas não se esqueça, aqui na descrição nós temos o link do nosso grupo do Telegram. Todo dia a gente posta 30, 40 ofertas de tênis de corrida para você. Então já vai lá e já se inscreve. Roda a vinheta e vem conhecer o Ride 17 da Saucony. A Saucony, ela, na época do minimalismo, ela trouxe para o mercado o Kinvara, que era um calçado de performance e que era um calçado que mudava um pouco as perspectivas da marca, né? Todas as marcas passaram pelo minimalismo. Nessa época, o Ride e o Guide, eles ficaram mais baixos, eles ficaram mais flexíveis, que eram tendências do minimalismo. E depois, quando veio o maximalismo ali para 2014, 2015, que é a Roca que implementa no mercado, o Saucony Ride e o Guide acabaram também ficando mais altos. Isso é algo que era tendência de mercado no momento, tá? Hoje, o que eu vou te falar do Saucony Ride diz muito sobre as super espumas, tá? Então fica aí que eu já vou te contar. Mas vamos começar pelo cabedal. Você já está vendo, ó, o que a gente tem aqui é um cabedal de camada dupla, tá? É um Engineer Mesh, que ele é bem respirável, tá? A camada dupla, a forração de baixo é bem fina mesmo. Tem uma biqueira interna. A logo da Saucony aqui é fusionada e na parte interna escrito Saucony, também fusionado em ambos os lados, tanto logomarca quanto nome em material refletivo. O que é legal desse tênis, que eu vou tentar te mostrar de alguma maneira, essa parte aqui da lateral, tanto externa quanto da lateral interna, isso tudo é um TPU fusionado bem espesso, que lembra muito o que a Adidas traz no Ultra Boost, que é o Cage. Então o que a Saucony faz aqui, o cage da Saucony, ele não é livre, ele não está desatachado da malha de cabedal, mas ele é como se fosse um cage, um material aqui é um TPU fusionado tanto na parte externa quanto interna, que ajudam a dar mais estrutura para o peito do pé e deixam o cabedal também mais íntegro. A duplicação de tecido do colar, ela é intermediária, como um calçado intermediário deve ser. No entanto, o encaixe do clutching, né, o encaixe do contraforte aqui é bem estreito mesmo, você consegue ver. Alto e bem rígido, como um calçado de rodagem deve ser quando a gente fala de cabedal. Bom, se você olhar de perto, você percebe que ele não trabalha com perfuros, ele trabalha com passadores, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 passadores, um furo e mais o furo extra. O tênis é raso, ele permite bastante movimentação de tornozelo e o cabedal é muito bem feito, o acabamento é bem feito, o ajuste perfeito, não sobra na frente, não sobra dos lados. É bem gostoso colocar seu pé dentro do Ride 17. Agora, o que mudou nesse tênis em relação ao Ride 16 está na entressola. Bom, até o modelo anterior, o que a gente tinha de entressola aqui era Power Run padrão. Power Run é uma espécie de TPU expandido, mas bem simples, tá? O que a gente tem agora aqui é o Power Run Plus. E neste caso eu vou poder exemplificar para você muito visivelmente o que eu te falei lá no review do Corre Supra, que existiam dois métodos de você construir
uma plataforma de entressola. Uma delas era o Small to Large, que é o que o Supra usa. Você pega os polímeros, une, faz uma pequena entressola em miniatura e coloca isso dentro de uma autoclave, ela expande de forma mais uniforme. E a outra maneira, que eu te falei que a Salcone é uma das marcas que ainda usa, é a maneira beads, que qual que é a história? Você injeta o gás e expande as partículas antes de acoplar e formar o material de entressola. Quando você faz isso, você percebe claramente que você tem você vê as partículas expandidas, né? Enquanto no método Small to Large você não vê, ela fica bem mais homogênea, no formato beads, né, no método beads, você vê as partículas expandidas e isso é bem claro aqui no material de entressola. O Power Run Plus é um polímero de TPU expandido dentro do método beads. E esse método faz com que o polímero fique bem reativo, mas ele reaja para todas as direções. E é exatamente o que a gente tem de sensação quando coloca o tênis e sai para correr. Exatamente o mesmo material também do Salcone Triumph, e vou entrar nisso daqui a pouco. No mais, esse tênis tem 8 mm de drop e pesou na minha balança aqui 296 gramas no modelo 42, o que faz dele um tênis com peso de tênis de rodagem. E sustentação, amortecimento, né, de tênis de rodagem. Uma bela plataforma de Power Run Plus. O fato dele ter Power Run Plus, deixar o tênis mais reativo, passa para você uma sensação de que ele pode ser utilizado em mais tipos de treino. Apesar de eu achar que um tênis de 296 gramas fica exclusivo para as rodagens. O que tira definitivamente o Salcone Ride da sua função histórica de ser um intermediário e traz ele para a categoria de rodagem, criando um problemaço para a Salcone, que é o qual? Ela já tem um tênis de rodagem, que é o Salcone Triumph. E o Triumph tem o mesmo material de entressola e também está na casa dos 300 gramas. Então, de duas coisas podem acontecer. Ou a Salcone mexe no Ride ou mexe no Triumph. Mas pelo que eu vi nas matérias que eu já dei uma pesquisada e os canais que eu sigo na gringa, onde a Salcone já está no 18, o Ride vai se manter, enquanto o Triumph vai mudar o material de entressola para o Power Run PB, que é o Pebax da Salcone. O que é algo que é curiosíssimo, porque a gente não imagina um tênis de rodagem trabalhando com Pebax. Veremos, em muito breve. Boa! Solado! Tem uma bela camada de borracha injetada na parte externa e na parte interna. São duas peças separadas e aqui no meio vazando o Power Run Plus. Bem aderente, a base dele não é larga demais, né? É um tênis bem tradicional, mas ele é estável, por mais que o material tenha bastante vibração. O tênis é estável, é gostoso correr com o tênis, é gostoso botar no pé, é gostoso fazer seu treino. É um tênis que na minha opinião, é um tênis que atende muitos tipos de corredor, é um tênis bem versátil, apesar dos 296 gramas. Mas como tudo na vida, você já sabe, né? Bom, o primeiro ponto negativo já falei, né? Vai causar uma confusão ali com o Triumph 21 que está no Brasil, né? Que são calçados muito parecidos mesmo. E com o mesmo material. Então, eu não entendo muito bem, não entendi muito bem esse ano da Salcone, pensando nesses dois calçados. O outro ponto negativo é o timing de lançamento no Brasil. Como lá fora já estamos no 18 e agora estamos lançando o 17 aqui, está acontecendo com o Ride 17 exatamente o que aconteceu com o Triumph 21, que também foi lançado aqui quando já tínhamos o 22 lá fora. Então é um problema da operação, deveria ser corrigido. Por quê? Porque todas as marcas já fazem um lançamento mais simultâneo hoje em dia. Então quando lança lá fora, você espera 1-2 meses, já está aqui. Esse timing de 1 ano de diferença, esse gap de 1 ano, eu acho exageradíssimo e eu acho que isso é prejudicial para a marca. Pontos positivos. De todos os calçados de rodagem, ele é um dos mais versáteis. Isso se deve muito ao material de entressola, que é bastante reativo. Então, ótimo. Segundo ponto positivo, esse tênis é um tênis de $135 lá fora do Brasil. O que teoricamente traria ele para cá na casa dos R$1.200, tá? Isso eu estou te falando com a precificação que a gente tem no Brasil hoje, tá? Não com a conversão. Conversão nunca é inteligente, você tem que pensar em precificação. Tênis de 135, $140 lá fora, normalmente chega aqui na casa dos R$1.100, R$1.200. Apesar disso, o Ride 17 custa $899, o que faz com que ele seja mais barato que seus concorrentes. E aí seus concorrentes eu coloco ele na mesma prateleira do Pegasus 41 e também do New Balance 1080, ambos mais caros do que o Ride 17. Então, interessante, uma opção muito interessante, muito gostoso, o tênis é bonito, bem acabado, gostei muito. Recapitulando para você,
Este é o Ride 17 da Salcone, um tênis que pesou aqui na minha balança 296 gramas, ele tem 8 mm de drop e o preço dele é 899. Só que, não se esqueça, o programa Fôlego tem um cupom de 10% na Salcone Brasil. Então de 899 ele vai cair para 810 pila. Fechou? Se inscreve no canal se não tiver inscrito, se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você for comprar o tênis, compra pelo link. A gente se vê na semana que vem. Abraço pra você, até lá. Tchau.